Estamos começando mais um episódio da série Chat Pensando em Você. É aqui no canal Aqui Agora e hoje, como sempre, eu e Meraldo Zirma vamos discutir sobre um assunto de interesse. E, na realidade, normalmente eu só tomo conhecimento do assunto instantes antes de começar o programa. Não foi diferente hoje. Só que hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto que todos nós conhecemos um pouco. É um assunto que todos nordestinos sabem profundamente. Nós vamos conversar sobre as festas juninas. Eu vou passar diretamente a palavra para a Meraldo Zima, que vai nos fazer uma apresentação especial sobre as festas juninas. Ele que conta com o suporte técnico de Jorge Wellington, que vamos dar o suporte técnico a Meraldo e também dar suporte técnico ao próprio canal. Meraldo Zima com a palavra. Bem-vindo, tudo bom? Olha, muito prazer, muito, muito bom São João a todos. E eu passei lendo um pouquinho da, das festas juninas e da origem delas. Não sei como, tem muita bibliografia a respeito dela, principalmente paraibana e nordestina, mas eu vi alguns fatos, alguns fenômenos que seria interessante nós todos sabermos, como nordestinos, em primeiro lugar, e, sobretudo, que é a uma união das três raças formadoras no Brasil. Eu acredito que é uma das festas mais comuns, mais miscigenadas entre brasileira do que ela, apesar da origem ser europeia. De maneira que nós vamos falar sobre ela, porque é importante lembrar uma coisa: um povo que não conhece a sua história não sai do subdesenvolvimento. É preciso conhecer a própria história e a história verdadeira, porque nos colégios nos ensinam uma segunda história que não é verdadeira, da maioria das vezes. E isso tem uma influência muito grande do nosso povo. Então, povo que não cultiva a sua própria história verdadeira não sai do seu desenvolvimento. Podem anotar isto, que é muito importante. E nada mais nordestino do que a festa de São João e as suas implicações. Vamos começar pelos slides, como eu faço sempre, a, com auxílio do Jorge e técnica dele. As festas juninas entre o solstício europeu e a identidade nordestina. As festas juninas são um patrimônio cultural brasileiro. Elas combinam elementos religiosos, agrícolas e sociais. Essa apresentação explora sua origem e importância na cultura nordestina e brasileira também, porque o Nordeste foi o primeiro ponto de desenvolvimento do Brasil. Consequentemente, aí está uma grande coisa por trás dessas festividades juninas.
é um sincretismo muito grande do nosso país. Origens da festa de São João, ou daquilo que a gente chamava os santos fogueteiros. Santo Antônio quem mais, meu Deus do céu? São São João e Pedro, São Pedro. São Pedro e Santo Antônio também. Santo Antônio também. É, as celebrações pagãs do dia mais longo do ano, 21 de junho, é o chamado solstício do verão. Os povos da Europa acendiam fogueiras para celebrar as colheitas e a fertilidade. Com a cristianização dos povos europeus, a Igreja associou os rituais ao nascimento de São João Batista, 24 de junho, amanhã. Portugal desenvolveu festa com procissões, comidas e fogueiras. No norte de Portugal, ainda e o São João do Porto é sempre, a cidade do Porto é muito comemorada. Então, tem relação muito, e foi original da Europa. Portugal fica na Europa, absorveu e trouxe para nós. No século XVI, se eu não me engano. No Nordeste brasileiro, as festas ganham novos significados. Agradecimentos pelas chuvas e colheitas. Incorporação de elementos indígenas e afro-brasileiros. Mistura do sagrado com o profano. E a devoção aos santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro, manteve o caráter festivo. Então, precisamos ver de onde nasceu estas comemorações. Foi da Europa pagã, absorvida pelo cristianismo, ficou sendo uma coisa que não veio do nada. A gente precisa também saber de onde vem a nossa história. Símbolos das festas juninas. Fogueira simboliza proteção, purificação e ponto de encontro comunitário. É uma herança dos antigos ritos solares europeus. Comidas e música. Forró, shot e baião expressam a identidade nordestina. Luiz Gonzaga foi o maior divulgador nacional. Eu quero crer que Luiz Gonzaga merece toda a homenagem possível para ele, que foi um divulgador da cultura, da música, de tudo que nós somos para o resto do país. Comidas. Pratos à base de milho, canjica, pamonha e bolo. Reforçam o vínculo com o ciclo agrícola nosso, não da Europa, mas nosso.
É importante ver essas coisas de onde nós conhecemos a história. Quer ver uma coisa? A quadrilha junina. A quadrilha é mais que uma dança, é um teatro social que representa tradições rurais. Adaptação brasileira das danças de salão europeia. Volto já para esse assunto. Casamento, batuto, encenação cômica de um carnaval rural. Significado: simboliza a unificação, união social e a continuidade das tradições. O, é, olha, a quadrilha junina é uma adaptação da dança francesa, que os ricos escolhiam, viam os nobres dançar. E aí eles fizeram uma quadrilha com um bocado de francês que é só daqui. Mas é uma tradição como o povo copiava os nobres naquilo que eles faziam. Então ficou a Davantu, essas coisas todas, que não é nem francês nem brasileiro, mas é de explicação nordestina. Festivas juninas no Nordeste de hoje. Grandes eventos. Começa por Campina Grande, que intitulou-se o maior São João do mundo. Caruaru, Pernambuco, capital do forró. Milhões de visitantes todos os anos vêm estudar o impacto econômico do turismo e hotelaria, no comércio local e na indústria cultural. Repare como é importante para o Nordeste a tradição das festas juninas. Ao mesmo tempo, é uma resistência cultural, preservação de tradições. As festas juninas mantêm viva práticas linguísticas, musicais e religiosas. Pertence o sentimento do orgulho nordestino. E até, pode-se dizer, um contraponto à globalização. Resiste à homogeneização cultural dos meios de comunicação de massa. Isso, no momento atual, com a internet, toma uma grande importância. E eu vejo, aqui no Nordeste, como nordestino, que a época principal do povo é o São João. Acredito que isto está muito arraigado no inconsciente social nordestino. Patrimônio imaterial. As festas juninas são um campo de memória, resistência cultural, identidade nordestina. Elas mostram a capacidade do povo de reinventar tradições em novos contextos históricos. Considerações finais. Passado
do solstício europeu às adaptações do Brasil colonial. Presente. Festivais que movimentam a economia e a preservação de tradições. Tem um TV ali. Futuro. Garantir a continuidade e fortalece a identidade de um Brasil resiliente. Garante a continuidade e fortalece a identidade de um Brasil resiliente, que se adapta, que se amolda, que fica no presente através das tradições. E o São João deveria ser mais praticado, porque realmente, dentro das grandes festividades brasileiras, é onde eu sinto que o nordestino, através da alimentação, que é muito importante, o que é que você come, você me diz o que é. E dentro da tradição que nós temos da miscigenação que vai criar o futuro, sim, o homem brasileiro, que é uma miscigenação, é o homem que eu considero do futuro. Homem com H maiúsculo, como eu costumo dizer. Homem e mulher, mulher e homem. E vamos agora falar um pouquinho de algumas coisas que eu sei sobre. O milho é a comida preferida do São João nordestino. Milho assado, cozido, bolo de milho e todas as variedades que a gente tem, que a gente aprendeu do índio e também que foi vista pelos afrodescendentes e, consequentemente, adaptada pelos homens de origem portuguesa. E, consequentemente, nós temos as iguarias, todas elas baseadas no milho, que nesta época é muito gostosa. Eu considero a época mais gostosa do ano. O milho, eu gostaria de lembrar a vocês que é um cereal dos índios. Viu, Jorge? O milho é o cereal dos índios, das Américas. Foi domesticado há mais de 7.000 anos pelos povos indígenas do México. Era a base da alimentação dos maias, astecas, incas e outros povos nativos. Antes da chegada dos europeus, já era consumida em diversas formas: mingau, pamonha, canjica, entre outros exemplos. Hoje, o milho é consumido no mundo todo, mas suas raízes são indígenas e americanas. Eu, como trabalhei muito com problema de alimentação, eu quero lhe dizer que não sei se eu estou certo, mas inventei o povo ou a cultura do milho, o povo e a cultura do arroz, o povo e a cultura do trigo. E me recordo
de um trabalho que eu fiz e era meio bélico. A civilização do, da, ce- da cevada, de outros também tem mais derivados. A civilização do trigo sempre venceu a civilização do arroz. Só uma vez ela perdeu, pelo menos o que eu procurei. Foi quando houve a guerra entre a Rússia czarista, imperialista, e o Japão. Então, nestas batalhas, a guerra foi vencida pelo, pela cultura do arroz. A cultura do milho é a menos forte, porque da Azteca, índio, os povos nativos foram todos dizimados ou civilizados, entre aspas, pelos povos europeus. É muito importante pensar nisso, apesar da alegria e da gostosura do milho, ele é um dos cereais de mais dificuldade, muito dificuldade de alimentação, porque é muito mal digerido. É, é preciso uma carga de energia muito grande em relação à cevada e ao arroz. Mas a nossa herança é esta. Vamos saber das fraquezas e virtudes do milho. Adivinhações do São João. Ah, essa eu gosto muito. Tradição, misticismo e brincadeira. Nas noites de São João, existe um costume que atravessa gerações e mistura fé, esperança e um toque de misticismo. As adivinhações, misticismos. Essas adivinhações que misturam fé e popular, e folclore e alegria, continuam encantando crianças, jovens e adultos das festas juninas. Adivinhações e a festa de São João. Esta é muito local. Quando chega o mês de junho, o céu nordestino se enche de balões. As ruas ganham bandeirinhas coloridas e os corações batem no ritmo de quadrilhas. Mas entre as comidas típicas, as fogueiras e os forróis, está ótimo tudo. Quando chega o mês de junho, o céu nordestino se enche de balões. As ruas ganham bandeirinhas coloridas e os corações batem no ritmo da quadrilha. Repito, mas entre as comidas típicas, as fogueiras e os forrós, existe um costume que atravessa gerações e encanta adultos e crianças. São as adivinhações. Da noite de São João, além das fogueiras e das danças, existe uma tradição curiosa. Repito, as adivinhações. São brincadeiras populares que misturam superstição, fé e diversão. São mais comuns do Nordeste junino.
Dou o exemplo de adivinhações típicas. Casamento. Colocar dois nomes debaixo do travesseiro na véspera de São João. Auxilia o casamento. Futuro amor. Derreter cera de velas em água e interpretar o formato que termina. Simpatia e fogueira. Pular a fogueira. Essas práticas fazem parte da cultura popular e trazem um toque de mistério e esperança para a festa. E, dito isso, estimulei Alexandre para falar um pouco também desta efeméride nordestina atualmente, que é as festas juninas. Vamos começar, Alexandre? Vamos embora, vamos embora. Eu gosto muito de São João. São João, eu acredito que. Eu não, acho que todo nordestino gosta muito de São João. São João é uma festa. E a gente fala de São João, mas São João não é só o São João, porque o dia de São João é o dia 24 de junho. E se costuma festejar o São João na véspera, dia 23, então já não é mais um dia, são 2 dias. Só que em cidades como Caruaru e Campina Grande, o São João começa em maio, não é? E aí leva de rodão São Pedro, Santo Antônio, vai todo mundo junto, certo? Então as festas juninas, elas, vamos dizer assim, elas tomam conta da cidade e movimentam a cidade. O interessante é que algumas pessoas não compreendem, e começam a achar que uma festa não é somente uma festa, não, é um estado de espírito. Aquilo movimenta toda a sociedade, quem gosta, quem não gosta, porque, no mínimo, quem não gosta de São João vai ser afetado pelo engarrafamento que as ruas são tomadas pelos carros, né? Eu aproveito todas essas festas mais longas e venho para Gravatar. E aqui em Gravatá, isso é uma beleza. Daqui a pouco a gente vai ver que a nossa entrevista, a nossa conversa, vai ser interrompida por fogos. E é isso mesmo, nós estamos em pleno São João. Tem fogos, tem fogueira, quadrilha, festa, comida de milho, enfim, pé de moleque, e vai tudo isso junto, né? Vai tudo no rodão. Alguns prefeitos, que são mais inteligentes que outros, percebem que as festas são momentos em que a economia das cidades podem ser movimentadas de uma outra natureza. Então, os hotéis, os bares, eles começam a ser animados com motivos juninos. Então, aquelas bandeirolas, né? Que aquilo é muito bonito, é colorido, né? Barato, que é feito de papel plástico, e dá um efeito muito bonito. As roupas, normalmente elas são roupas quadriculadas ou listradas, né? Então fica todo mundo com aquele negócio, as saias rodadas, os rapazes cantando, as moças cantando, aquela festa, os namoros, as brigas, tudo faz parte de uma festa só. Agora, uma coisa que eu não sabia, e também não faço questão de saber, são a origem das festas. Eu não sou folclorista, admito que tenho uma paixão muito grande pelo folclore, paixão e respeito, né? Eu tenho um amigo que não está mais conosco, o Olímpio Bonaldo Neto, que era um grande folclorista e sabia da origem, estudava a origem, via como que era, e eu garanto, e eu juro a vocês que eu não tenho a menor, eu não quero nem saber quem pintou a tinta, a zebra. Eu quero o restinho da tinta para poder brigar um pouquinho mais. E aí, a gente percebe, por exemplo, que nas marcações das quadrilhas existe um toque francês, a Narrier. Narrier, que diabo é a Narrier? Narrier, o cara tem um Alavantou, e esse Alavantou deve ser francês, a Narrier deve ser francês também. A Alavantou é quando os pares, de forma organizada, eles adiantam, eles vão até o centro do salão, se cumprimentam,
né, de forma respeitosa, e alguém grita, Narrié, e ele sai andando de ré e volta para as suas posições, né? Aos seus lugares. E balanceia, ó, balanceia. Balanceia, dança, dá um giro com. Olha, isso é francês puro. Eu não sei nem se os franceses sabem falar isso, mas isso é francês puro. Anarrier, balanceia, lavantou. O francês que não conhecer isso é porque não entende de francês. Porque o matuto nordestino, ele sabe que balanceia para dar uma balançada, ele sabe que alavantu é para ir para frente, ele sabe que anarrié é para ir para trás. E se o francês não sabe, é porque não sabe falar francês, claro, né? Mas, e tem a chuva, vai chover, bota a mão para frente, bota a mão para trás, o túnel. E o interessante, Meraldo, é que aí eu já participei de muitas quadrilhas, muitas quadrilhas. Como eu disse, eu adoro o São João e, naturalmente, hoje eu não posso mais dançar o São João, as quadrilhas juninas, mas eu já dancei muito. E as melhores que eu dancei, Meraldo, foram aquelas que não tinham nenhuma organização, completamente desorganizadas. Eram organizadas na hora, e alguém ia gritar e todo mundo saía dançando, né? Hoje em dia, existem uns campeonatos de quadrilha, eu já vi alguns, e confesso que não gostei. São muito elaborados, né? Tem muito assim, aquilo passa 5 meses ensaiando, em vez de passar 5 meses dançando, passa 5 meses ensaiando. Aí aquilo ali tem, é, e tem um tal de Rainha do Milho. Antigamente, a Rainha do Milho era o seguinte: no dia de São João, na semana de São João, uma criança, uma mocinha, ela ia vendendo bilhetes. E quem vendia mais era a Rainha do Milho. Quer dizer, aquilo era um pega-besta, né? Porque os pais compravam todos que podiam, os tios compravam todos que podiam, e no final quem organizava a quadrilha pegava aquele dinheiro, naturalmente, para comprar alguma coisa, para comprar fogos, para comprar comida, para comprar bebida, e aquilo era uma festa, mas, como todos nós sabemos, as festas populares, elas têm motivação religiosa. E, naturalmente, eu entendo, acho que lá atrás isso era para fazer uma espécie de agradecimento a Deus pelas safras, pelas safras. E daí, e como no Nordeste tem muito milho nessa ocasião, vai ver para agradecer a safra do milho. Agora, o detalhe é que o milho não nasce no dia de São João. O milho ele passa um período nascendo. Então, as pessoas. Então, do ponto de vista do milho, o som começa no dia de São José, lá atrás, em março, no dia 19 de março, que era o dia que as pessoas plantavam milho para colher durante o São João. Vê que coisa elaborada. É uma coisa a maquinação é muito grande, né? As pessoas estão aí junto à família, "Não, vamos plantar o milho." E, evidentemente, que com as cidades modernas, nós temos cada vez menos terrenos livres para a plantação dos milhos, nós temos cada vez mais terrenos impermeáveis, nós temos cada vez mais locais para que haja essas festanças populares. E aí os prefeitos, que são sempre seres muito espertos, eles consagram alguns locais nas cidades para fazer as festanças. No Recife, nós temos um prefeito muito, muito inteligente, um rapaz brilhante, e diz, não, nós vamos lá para o sítio da Trindade e pega o sítio e coloca lá o pessoal para dançar, para pular as fogueiras, as coisas, né? Vai lá no Recife Antigo. Agora, existem coisas que eu confesso a você que não gosto. Eu não gosto, por exemplo, quando se faz uma manifestação eminentemente local, ela começa a importar de forma forçada ou não coisa de fora, mecanismos eh, alienígenas. Eu fico imaginando com os melhores forróis, é um forró pé de serra. E forró pé de serra é o quê? É uma sanfona, pom, 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 um triângulo, que é aquele negócio de metal, e uma zabumba. É isso aí, não precisa de mais nada. Eu lembro que uma vez eu fui para uma festa na casa de um amigo chamado José Faustino. E José Faustino, um grande amigo, ele é dono daquela empresa de ônibus São Judas Tadeu. E eu sei que ele contratou uma banda, mas, rapaz, que festa sem sentido.
A festa foi boa porque Faustino era uma pessoa muito agradável, Magda, a esposa dele, era muito agradável. Mas a festa foi um desastre, porque não tinha zabumba, tinha uma bateria. E, rapaz, uma festa de São João, música de São João com bateria, não entra na cabeça de ninguém. E eu sei que na hora que o cara, o baterista se entusiasmava, eu ia dar uma, chama de virada, né? Virada quando ele bate em diversos pratos assim. Aí Faustino olhava para ele assim e erguia o dedo assim, olha, tome cuidado. E aí pagava tudo, né? Uma é essa. E o outro, esses forróis universitários. Isso não tem significado, isso é uma porcaria, né? Isso é muito bom em outras ocasiões. Eu não estou tecendo uma crítica definitiva ao ritmo, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo apenas que não combina com São João, o tal do forró universitário, né? Que é e aí tem a miscigenação dos ritmos. Quando na música do forró se coloca uma inovação, eu até entendo, aceito, não entendo. Mas quando ela desvirtua o significado, aí é muito ruim, é muito feio, é muito sem sentido. E o pior é que pegam pessoas que não têm a menor, enfim, nunca viveram e começam a aceitar isso. E aí eu repito, o São João é uma festa rural, é uma festa do campo, não é uma festa de cidade. Elas ocorrem nas cidades porque as pessoas moram nas cidades. Mas quando a gente vê assim, olha para o céu, meu amor, veja como o céu está lindo, isso é coisa do campo, porque os campos são escuros e o céu fica cada vez mais bonito, não é? Mas aí o cara vai para a cidade, faz as festas na cidade, porque não tem como fazer no campo, mas o bom mesmo é fazer no campo. Eu lembro que tinha um sítio chamado Forno da Cal, já falei sobre esse sítio aqui, e lá nós fazíamos grandes festas de São João. E a gente queimava madeira, fazia uma fogueira, era um crime ambiental. Pegava madeira, juntava lá, mas tocava fogo naquele negócio. Uma fumaça insuportável. Quem tinha a turma chorando de fumaça no olho. No outro ficava os cachorros latindo, porque os fogos ficavam focando. Mas era festa. Era festa. E eu devo dizer que o tempo que eu brincava eram festas muito seguras, né? Porque as pessoas eram festas muito alegres e não tinha confusão. Não tinha confusão. Eu não lembro de confusões específicas. Eu lembro de muitos acidentes, né? Porque tinha muitos fogos, né? Ah, Meraldo, o cara pegava lá uma bomba, é coisa de menino, botava uma bomba, botava uma lata, tocava fogo na bomba, para a bomba explodir, a lata ser jogada lá, feito fosse um Sputnik, lá, ser arremessada para o espaço, né? Aí, de vez em quando, uma lata daquela que é na cabeça de alguém, era uma confusão, uma bomba estourava, queimava a gente, era um negócio. Mais uma coisa que eu me lembro muito de São João, a minha mãe, Dona Lúcia era uma pessoa espetacular. Eu ainda vou mostrar ela, porque outro dia eu peguei uma fotografia dela, e vou mostrar aqui, Dona Lúcia, quem era. Dona Lúcia era uma pessoa espetacular. Que, se Dona Lúcia não tivesse existido, tinha que inventar, porque o mundo sem ela não era a mesma coisa. Então, Dona Lúcia não tinha o que fazer. E para vergonha do meu pai era general do Exército, ela fazia uma banquinha para vender fogos, que era uma tradição da família dela no Rio de Janeiro. E era para vender fogos, ela fazia assim, para vender uma banquinha assim, e mamãe ficava lá, não precisava do dinheiro, não precisava daquilo de jeito nenhum, mas para cumprir uma tradição, ficava sentada a noite toda vendendo fogos. Eu quero chegar lá, eu quero uma bicha de rodeio, ela é tantos reais, não sei o que e tal. Que aquilo não era nem real, aquilo era tostões, né? Tantos tostões, não sei o quê. Aí um belo dia, eu cheguei lá, Meraldo, eu peguei lá, eu queria lá, e ela vendia para mim também, né? Tinha uma mesada lá do papai, não sei quanto era. Aí vendia era uma caixa de fósforo, que a gente acendia o fósforo assim, e o fósforo ficava soltando uma lágrima luminosa assim. Aí eu peguei aquele negócio, aí mamãe disse, é tanto, eu não tinha, é tanto, fica aquele negócio. Rapaz, eu joguei aquele negócio de volta lá na coisinha que ela vendia. Rapaz, aquilo pegou uma bicha de rodeio, explodiu tudo. Foi um acidente terrível. Eu nunca explodiu tudo na mesma hora, tá que massa, explodiu tudo naquela mesma hora. Rapaz, olha, foi uma das surras mais bem merecidas que eu levei, viu? Mamãe tinha lá uma vara de goiaba, umas tapas de umas varas, e eu levei uma surra naquele dia. Foi um carnaval inesquecível. Um carnaval não, São João inesquecível. E um outro São João inesquecível
foi no Caxangá Golf Club, que também tinha lá uns fogos, e eu sei que a gente ligou os fogos, rapaz, aquilo saía uma faísca, né? Uma faísca luminosa, muito bonita, né? E aquilo, rapaz, bateu na camisa de um cara, daqui a pouco o cara estava com a camisa cheia de furo. Rapaz, aquilo deu uma confusão danada. Mas era festa, aquilo tudo no final. Na hora tinha alguma discussão, mas depois os pais entravam em ação e aquilo tudo ficava bem. Mas isso tudo é São João. No São João é uma festa inesquecível. E quem nunca brincou São João, trate de brincar. Trate de brincar porque vale a pena. E a última coisa, são João que não chover, não foi São João. Não reclame de chuva no São João. Com chuva ou sem chuva, entre na folia e vá dançar uma quadrilha. E eu faço votos que se você estiver vendendo o coisinho, você seja eleita rainha do milho ou rei do milho. E se você tiver, enfim, vá brincar que você vai gostar. Olha, essas recordações que você teve, eu me lembro que eu fazia rifa. Rifa, sabe o que é? É a caixinha onde tinha as coisas. E eu vendia isso. E depois, então, ficava muita coisa, eu dava. E faz parte de minha infância na Rua da Alegria, na Boa Vista, a comemoração de São João. Eu vejo essa comemoração, independente daquilo que você falou, das latas, das coisas, dos estouros, das bombas transvalianas que eu soltei no Colégio Oswaldo Cruz e fui suspenso por 15 dias no banheiro. Aí, então, essas coisas todas passam pela nossa infância de nordestino. E dentro deles, o que eu sinto agora é o povo, não sei por que razão, mais ligado ao São João do que o Carnaval. Eu sinto isso. E, por favor, eu acho folclore uma das coisas mais sérias do mundo humano. Porque, como eu disse a você, a história, o costume, as manifestações, como São João, aqui do Nordeste, é importante para o que nós chamamos povo brasileiro. E é tão importante, pelo amor de Deus, eu não sou separatista, que aqui ficou feriado e no Sul não ficou, ficou São Pedro. Então, isso, na nossa tradição nordestinês, etc., etc., eu trouxe esses pontinhos aqui para a gente não perder a nossa história. E este é mais um exemplo grande, talvez muito perfeito, da mistura racial que nós somos. E pode ver, Alexandre, como o povo dança forró mais do que o frevo até. Pode ser que eu esteja errado. E o samba aqui não é o primeiro, é o forró, é o chachado, as danças nordestinas. Eu acredito que esta miscigenação deve ser
melhor estudada. E quando o povo quer inventar o caso, o outro, aí vem o Alavantu, Derramadarie, essas coisas todas. Mas lembre-se uma coisa, Alexandre, que o folclore é coisa muito importante. Olha, eu baseei esse trabalho, essa apresentação minha, e só encontrei nordestinos. É uma moça chamada Maria Helena do Carmo Almeida. Festas Joaninas do Nordeste. Editora Universitária, 2016. Salão Nordestino, 1978. Como está atrasado, a outra de Fonseca Rosa é 2009. E Cascudo, Luiz da Câmara Cascudo, que foi o nosso maior, dizer assim, folclorista, escreveu no Dicionário do Folclore Brasileiro em 2001. E isto tudo mostra que quando se toca o zabumba, quando se toca uma música nordestina, a expressão corporal do nordestino torna-se diferente. E eu acredito que dentro, pode ser que eu esteja errado, eu acredito que os santos fogueteiros, que eu chamo assim, principalmente aqui, São João, tem uma importância cultural muito grande. Ô, Olha, ô, milho vem do índio, algumas comidas dos pretos e os brancos, então, se adaptaram aqui. E isso é muito importante. Olha, não sei se você gosta da globalização, mas eu acho que a globalização trouxe alguns problemas. Uma é a perda da importância da cultura da gênese de certas partes do organismo mundial. Então, o São João está nesta trilha. E vamos dançar a quadrilha, o Alavantu. e tem uma coisa, se você conhecer um francês que não souber o significado de alavantur, anarrier e, sobretudo, balancê, desconfie desse francês, porque ele não sabe falar a língua mãe. Essas aí são coisas que as contribuições do Nordeste para o vernáculo francês. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, naturalmente, cada povo comemora suas festas do jeito que quer, né? A gente vê, por exemplo, o Carnaval de Veneza é de um jeito, o Carnaval de Olinda é de outro tipo, o Carnaval do Rio de Janeiro é de outro tipo, né? Cada um faz de um jeito, né? Mas o São João nordestino, ele tem um quê que é pouco imitado. Eu me lembro, a primeira vez que eu passei um São João fora do Nordeste foi em Brasília. Eu tinha acabado de me formar, tinha feito um curso de especialização em transportes urbanos e trânsito, e fui trabalhar no Denatran. E lá, né, cheguei lá, sem chegar da Brasília, um frio danado. Eu lembro que fazia 14 graus, 13 graus, aquilo é uma temperatura né, uma temperatura polar, né, para mim que vinha do Nordeste, né? E aí teve um São João, né? Pouco depois, era começo de junho, eu fui lá para São João, eu fui para lá, né? E eu senti eu senti algumas diferenças.
não só as músicas, né? E lá era uma festa organizada por nordestinos, né? Mas tinha muita gente de fora. Mas a bebida tinha um tal de quentão. Eu nunca tinha tomado quentão no Nordeste, né? Não sabia se quentão era coisa de gaúcho, eu acho, né? E aquilo passou, né? E muito tempo depois, já mais recentemente, numa campanha de eleição, num debate entre candidatos, havia um padre. E esse padre parece que ele não despertou muita simpatia nos outros candidatos. Eu lembro que uma candidata, ela disse: o senhor é um padre de quadrilha. Rapaz, o padre ficou doido. Eu acho que dizer para um padre, um religioso, que ele é padre de quadrilha, porque o padre da quadrilha é tudo, menos padre, né? Porque ele erra, ele não sabe as coisas, tá certo? Ele sai inventando, ele sai, né? Então, o padre da quadrilha, ele é padre porque ele diz que é padre, tá certo? Porque tem um padre, tem um delegado, porque muitas vezes o noivo foge. E quando o noivo foge, aí o delegado vai buscar o noivo para o casamento de força, né? Porque aquilo insinua que o namoro foi um namoro mais aceso e a moça precisa casar, se não casar pelo bem, casa pelo mal, né? E o noivo, e aí é onde tem aquela, quanto mais improvisado, mais engraçado, né? Porque o noivo, quando ele se vê diante do padre, ele fica louco e corre em disparada. E o delegado, uma boa coisa, tem que ter um delegado. O delegado corre e traz o noivo pela orelha, né, para casar, né? E aí, então, dizer para um religioso que ele é padre de quadrilha, rapaz, isso é de quadrilha junina, né? Não é de quadrilha, é quadrilha junina. Então isso aí fica. E eu fico, Heraldo, eu acho que nós não podíamos ter escolhido, quer dizer, você não podia ter escolhido um tema mais apropriado para o dia de hoje, como as festas juninas. Mas, e só para a gente ver que a importância do folclore, do folclorista, né, que vai a fundo, cada um dá uma explicação de um jeito. Eu, pessoalmente, eu juro por Deus que eu não. Eu quero é festa, né? Eu não tenho uma preocupação em saber como chegou as coisas. Mas uma forma, alguém já me disse que a tradição da fogueira vem ainda dos primórdios do cristianismo, e não da religião, mas do cristianismo, que Santana era, me parece que Santana era parente de Nossa Senhora, eu acho, não sei exatamente, mas Santana acho que era prima de Maria, era uma coisa assim. Uhum. E Santana foi a mãe de São João Batista. Tem isso, para quem entende, é isso. E parece que naquela época, para avisar alguém que o menino tinha nascido, o cara mandava um sinal de. Se fosse índio, mandava um sinal de fumaça. Mas como não era índio, mandava um sinal luminoso. E a fogueira era a forma de avisar para o outro que o menino tinha nascido. Mas se foi isso ou se não foi, o fato é que se você vê uma quadrilha, se você vê uma fogueira acesa, se você sentir um cheiro de manguzá, um cheiro de pé de moleque, vá, se aproxime, porque você vai gostar muito. Vai gostar e vai gostar bastante. E, naturalmente, se você vê alguma moça querendo vender um bilhete, compre, porque ela vai ser eleita rainha do milho com a sua ajuda. Olha, eu acredito que, em relação de comidas, esta de Juninas foi muito influenciada mais pelos índios que tinham um bilho. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: a comida que a gente come na infância, a gente sempre continua gostando. E o folclore é como a comida que nós comemos na infância. Ela fica na nossa vida. E o sábio Maimonides dizia: dize-me o que comes, que era médico também, na Idade Média, que eu te direi quem é. De maneira que eu acredito que a festa de São João é algo para ser comemorada e deverá ser cuidada, que é um exemplo
de união das três raças que nos formaram. E, embora a tradição seja europeia, ela se tornou transformadora aqui, que passou a ser parte da cultura nordestina. E eu gosto muito do folclorista de Natal, que eu, às Câmara vezes, Cascudo, Câmara Cascudo. câmara cascudo, e uma coisa eu digo, Alexandre, folclore é coisa muito mais séria que você imagina. É algo muito importante. E eu estou me lembrando agora que você falou de uma coisa. A nação brasileira foi formada pela literatura dela. Entendeu? A literatura foi que formou o nosso país. Lembre-se disso. Você que é uma pessoa que escreve, lembre-se disso. A literatura formou a nação brasileira. Veja os exemplos da literatura de São Paulo, no início. Veja os exemplos das literaturas do ciclo da cana-de-açúcar. Lembre-se disso. Nós somos um país que foi formado pela sua literatura, como nação. E eu não sou patriota tupiniquim. Eu digo a vocês que o brasileiro é o homem do futuro. E já que nós somos também o Brasil do futuro, como dizia Stefan Zweig, nós vamos para frente. E lembre o seguinte, que o grande, grande, grande momento nosso é o brasileiro. E nós precisamos chegar a. Por exemplo, agora, como eu fiz, eu misturei uma coisa com outra. É o nosso dever fazer sincretismo também da cultura. É por isso que eu comemoro hoje com muita alegria com você. Devo sair de noite, minha mulher me leva para algum lugar, ela gosta muito de São João, etc, etc. E eu vou ver o São João como uma atividade cultural. É preciso nós termos de onde partimos. E lembre-se uma coisa, Alexandre, a criança é o pai do mundo. E você, quando come canjica, pamonha, essas coisas, se não quiser, não gostar mesmo, mas fica se lembrando. Então, eu falo isso como psicoterapeuta e pediatra. Eu digo que o que a gente comeu na infância
acha ótimo depois da vida adulta. E não adianta ver você querer passar para a comida francesa, que eu adoro comida francesa e gosto dos pouquinhos bocados que eles chamam, mas não é a minha comida. Lembre-se que folclore é coisa muito séria. Tá, foi a contribuição de hoje, que é o dia de São João. Perfeito, Meraldo. E aí a gente chega ao final de mais essa edição, uma edição especialíssima, uma edição especialíssima do chat Pensando com Você. E mais uma vez a gente percebe que o Denodo, como o Meraldo se aplica na curadoria dos nossos programas, e trouxe hoje esse tema espetacular. Esse tema, então, se você acompanhou o programa e não sentiu um pouquinho de saudade, não sentiu um pouquinho de vontade de entrar num forró, é porque você está precisando entrar para o forró, viu? Não esqueça bastante, não esqueça jamais disso. Essas festas são festas que marcam todos nós, e se você não foi marcado por elas, não foi picado pela abelhinha, né, do feitiço do forró, se prepare, porque você precisa ser picado por essa abelhinha, que ela pica assim, você jamais esquece. E vamos em frente. Alavantu, um anarriê e, sobretudo, um balanceio para todos nós. Melhor dos Irmãos com a palavra para as nossas despedidas. Eu gosto de povo e gosto das manifestações dele. Estudo o pouco que eu sei e fico muito eh, solidário e alegre em ver o São João ainda levantando o grande Brasil Nordeste interior. E isso me dá muita satisfação. Quando eu comecei, eu disse que nós só podemos sair do subdesenvolvimento ou do terceiro mundo, como chamam, se nós conhecermos a nossa história. E lembre-se, a nação brasileira foi formada pela literatura. Nós vamos qualquer dia discutir isso, apresentar este porquê isto. Fica a deixa, a formação da nação brasileira. Muito obrigado e alavantu. E anarriei um balancei para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau.